Meus irmãos, nesta noite nós iremos meditar no livro de Atos, mais uma pregação no livro de Atos. Por favor, Atos, capítulo 4. Nós meditaremos nesse texto hoje. Atos, capítulo 4. Nós começaremos a leitura de uma forma estranha hoje, porque não é costumeiro nós costumarmos fazermos uma leitura assim. Nós começaremos a leitura no versículo 31, 4:31. E vou explicar por que nós começaremos no 4:31. Porque no domingo retrasado, nós paramos aqui. Nós paramos aqui quando a igreja orou, Deus atendeu, os encheu do Espírito Santo, o lugar tremeu, eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar a palavra de Deus com poder. Então vamos começar a leitura no 4:31 para vocês entenderem por que e como esse texto está ligado à pregação de hoje, que está baseada no 5, principalmente no 5. Vamos lá, 4:31 em diante. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando, os moços acharam-na morta, e levando-a sepultaram-na junto ao do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Que Deus os abençoe, assim como nós já oramos. Meus irmãos, as Escrituras têm duas partes, duas grandes partes nas Escrituras. São duas grandes divisões que nós temos nas nossas Bíblias. E eu espero que todos nós já tenhamos aprendido quais são essas divisões, as duas grandes divisões. Nós chamamos a primeira grande divisão de Velho Testamento e a outra divisão de Novo Testamento. Você encontra no Velho Testamento 39 livros. E no Novo Testamento, 27 livros. Mas é curioso porque, apesar da Bíblia ter 66 livros, e nós temos duas grandes divisões, sabe qual parte as pessoas mais leem da Bíblia? Vocês têm ideia dessas duas partes que eu mencionei, se é o Velho ou é o Novo Testamento? Qual delas as pessoas mais costumam ler? O Novo Testamento. O Novo Testamento. Leem também Salmos. Mas é o costume dos crentes, os crentes lerem mais o Novo Testamento. Se você pegar algumas Bíblias, você vai perceber que algumas Bíblias estão até marcadas onde a pessoa lê mais.
Se você fecha e olha ela fechadinha, existe uma parte mais escura onde você mexe mais e a outra parte não. Se não estiver escura, tem uma parte mais gasta onde você está mexendo mais. E é interessante porque as pessoas costumam ler mais o Novo Testamento. E quando nós contamos algumas histórias do Velho Testamento, as pessoas dizem assim: mas isso aí está na Bíblia? Muitas pessoas dizem assim: mas isso aí está na Bíblia? Nós contamos às vezes uma história estranha, uma história assim que até chama a atenção da pessoa, até assusta a pessoa, e a pessoa fala assim: mas isso está na Bíblia? Algumas dizem assim: nossa, eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto isso. Será que a tua Bíblia é diferente da minha? E elas costumam muitas vezes falar a respeito disso. E eu gostaria, antes que nós possamos meditar nesse texto, eu gostaria de lembrar 3 textos do Velho Testamento. Não precisa vocês abrirem, apenas eu gostaria que vocês acompanhassem. A primeira delas está em Números 16. Números 16 você encontra a chamada revolta de Coré, Datã e Abirão. A revolta de Coré, Datã e Abirão. Esses 3 homens se levantaram contra a liderança de Moisés. Até que a questão foi ser resolvida. Resumindo a história, não vou detalhar, mas a questão foi ser resolvida, e Datã, Coré e Abirão ficaram lá de um lado, e o Moisés ficou ali, e o Moisés fez uma oração para Deus. E o Moisés orou para o Senhor: Senhor, se o Senhor me escolheu para ser líder, e ele vai falando mais ou menos coisas assim, faz uma coisa aqui que nunca aconteceu, faz alguma coisa acontecer aqui que nunca aconteceu, para mostrar para esse povo que tu me escolheu. E ele faz uma oração assim, para que Deus fizesse algo que ele nunca tinha feito. E a Bíblia diz que a terra se abriu e engoliu Datã, Coré e Abirão e todos os seus, e tudo que eles tinham engoliu, e os engoliu vivos. O texto traz essa história assustadora do que Deus fez naquele momento, ouvindo a oração de Moisés, e abrindo a terra, engolindo aquelas pessoas, porque haviam se revoltado no meio do povo de Deus. O curioso é que depois, ainda, o texto diz assim, que fogo do Senhor saiu e consumiu 250 homens que estavam queimando ali incenso. 250 homens. E o texto nos diz que todo o restante de Israel saiu correndo gritando porque eles não queriam que acontecesse aquilo com eles. E é uma história que, quando nós lemos lá em Números, nós ficamos assustados, perguntando: mas por que Deus fez isso? Qual é a lição para nossas vidas dessa história? Já quando você lê Levíticos, 2 filhos de Arão entraram no tabernáculo com fogo, mas o texto diz que eles levaram fogo estranho. Alguns acham que eles tinham pego esse fogo de um lugar que não deveria, foram lá e pegaram qualquer fogo e foram acender lá no tabernáculo. Outros acreditam que eles estavam bêbados, que eles entraram bêbados no tabernáculo. Nós não temos certeza de o que estava acontecendo ali em detalhes. Mas o certo é que a Bíblia diz que lá mesmo dentro do tabernáculo o Senhor matou os dois. Matou os dois, porque haviam levado fogo estranho dentro do tabernáculo do Senhor. E a última história está em 2 Samuel capítulo 6. Estão carregando a arca, e a arca está sendo carregada por um carro de boi, e ali você tem um homem chamado Uzá. E Uzá, a arca está sendo carregada por um carro de boi, já estava sendo carregada de maneira incorreta, porque ela não deveria ser carregada por um carro de boi, ela deveria ser carregada pelos levitas, e era para colocar, a arca tinha 2 argolas de cada lado, era para colocar uma vara nas 2 argolas de cada lado, e os levitas deveriam levantar a arca e carregar a arca no ombro. Mas colocaram a arca do Senhor num carro, e lá está o Uzá acompanhando ali o carro com a arca. E num certo momento o carro vira e a arca começa a ameaçar de cair. E Uzá ingenuamente vai lá e coloca a mão na arca. Sabe o que acontece? O texto diz que Deus o matou ali. Deus o matou ali. Por quê? Por que esses textos assustadores no Velho Testamento? Como eu disse, alguns podem dizer assim: pastor, mas isso está na Bíblia? Está.
Números 16, Levíticos 10 e 2 Samuel capítulo 6. É só conferir. É só conferir. Sabe o que algumas pessoas dizem quando nós contamos essas histórias? Elas dizem assim: ah, pastor, mas isso aí é Velho Testamento. Isso aí é Velho Testamento. Agora nós não estamos mais no Velho Testamento. Agora nós estamos no tempo da graça. Agora as coisas mudaram. Sim, Deus fez isso lá. Mas agora nós estamos no tempo da graça. Agora Jesus veio e Deus não age mais assim. Ele não fulmina mais as pessoas dessa forma. E eu pergunto para você, será? Será que Deus mudou? Será que você não percebe que quando uma pessoa diz que isso é do Velho Testamento e Deus não é mais assim, que agora as coisas são diferentes, você não percebe que é uma doutrina diabólica? Porque a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia afirma e reafirma que Deus não tem mudança. Ele não muda. Da mesma maneira que ele agiu no Velho Testamento, ele continua tratando o seu povo no Novo Testamento. Não há mudança em Deus. Então esse Deus que abriu a terra, esse Deus que fulminou Nadab e Abiú, que fulminou Uzá, é o mesmo Deus no Novo Testamento. Não há mudança. Não há mudança. Quem afirma que Deus mudou e que agora é o tempo da graça e que lá atrás era diferente, na verdade está sendo usado por Satanás para mostrar para as pessoas como houve mudança em Deus e Deus não tem mudança. Tiago 1,17 diz que Deus não tem nem sombra de mudança. Nem sombra de mudança. E nós devemos observar o que a Bíblia nos ensina. Será que Deus de fato nos mudou? Observe esse texto que vai nos ajudar a responder a pergunta. Por que nós começamos a leitura no 31? Nós começamos para que nós possamos perceber que a igreja está cheia do Espírito Santo. E quando uma igreja verdadeiramente está cheia do Espírito Santo, ela é diferente. Ela não é uma igreja comum igual a todas as outras. É uma igreja onde o Senhor está trabalhando poderosamente, derramando do seu Espírito sobre a vida daqueles que fazem parte da igreja. Onde há a presença do Espírito Santo, não pode ser uma igreja igual a qualquer outra. Elas têm que ter algumas marcas, algumas características da presença do Espírito Santo. E uma delas você observa no versículo 31, que logo que eles oraram para que Deus os enchesse do Espírito, para que eles anunciassem a palavra, eles começam a anunciar a palavra com intrepidez, com coragem, com ousadia, porque essa é uma das características da presença do Espírito Santo na igreja. A igreja que tem verdadeiramente o Espírito Santo é uma igreja que tem coragem para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra, para conversar com as pessoas sobre a Bíblia, para ensinar a Bíblia para outras pessoas e ser a própria voz de Deus na vida das pessoas. Porque quando você está ensinando a Bíblia, você está sendo a voz de Deus, desde que você esteja ensinando de maneira correta. E é uma característica da presença do Espírito Santo, anunciar a palavra. Mas o Espírito Santo não se limita apenas a dar poder para que nós possamos falar a palavra de Deus. Ele trabalha também na igreja de outras formas, trabalhando e abençoando a igreja, que nós observamos aqui. No versículo 32, logo após Lucas dizer que todos ficaram cheios do Espírito Santo, ele diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. O que é isso? Unidade. Unidade. Perceba que interessante, porque o Espírito Santo, imagine uma noiva. Quando uma noiva vai casar, ela se embeleza, ela vai se embelezar. Nenhuma noiva, quando vai para a igreja, ela vai de qualquer jeito. Eu vou assim, vou desse jeito mesmo. Hoje eu até brinquei com a Denise, já está pronta, a Denise, você quer que eu vá assim? É que ela estava com uma roupa bem de casa, aí eu ri brincando com ela. Mas quando uma noiva vai casar, ela procura se embelezar. Ela procura cuidar dos olhos, cuidar da face, cuidar do cabelo, colocar o seu vestido. E ela procura estar o máximo de bonita para que encontre o seu noivo lá no altar. E é interessante porque a Bíblia fala que a igreja é a noiva de Cristo. É a noiva de Cristo. E toda noiva ela não consegue se autocuidar. Ela sempre tem que ter pessoas ajudando para que cuide dela. Olhe o cabelo dela, olhe o vestido dela. E da mesma forma nós entendemos que a igreja também precisa
de quem cuide da igreja. E quem é que cuida da igreja, embelezando a igreja, trabalhando na igreja, deixando a igreja bonita para que encontre com o noivo que é Cristo Jesus na sua volta. Quem embeleza a igreja é o Espírito Santo. Note como você observa isso no texto em Atos, quando o texto diz que a igreja estava anunciando com intrepidez, mas depois diz que da multidão dos que creram era um coração e a alma. Não há divisões na igreja. Não há aqueles grupinhos na igreja. A igreja é uma só naquilo que eles estão trabalhando, naquilo que eles estão pensando sobre Deus, naquilo que eles estão vivendo sobre Deus. Se vocês observarem no capítulo 4, versículo 24, diz: ouvindo isto, unânimes, mostrando também essa unidade na oração. Eles oram com o mesmo propósito, eles têm um mesmo coração, eles têm uma mesma alma, mas por qual razão? Pela presença intensa do Espírito Santo. Engraçado isso, parem para pensar. Tem igreja que diz: aqui nós temos muito poder do Espírito Santo, mas é uma fofocaiada, é uma brigaiada, é gente falando do outro. Peraí, você não observa que o Espírito Santo está trabalhando aqui, embelezando a igreja de Cristo? Para que dê unidade para a igreja, para que trabalhe na igreja e deixe una, para que as pessoas não fiquem falando mal do outro, mas se preocupem um com o outro. E você observa então o Espírito Santo trabalhando poderosamente na igreja. E diz mais o texto: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das suas coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Não é uma igreja que somente tem unidade, mas é uma igreja onde as pessoas se preocupam um com o outro. Elas se preocupam um com o outro, mostrando que as pessoas têm ali as suas coisas, mas elas não consideram exclusivamente sua. Se for necessário o irmão precisar daquilo ali, ele vai lá e atende, os atendiam. E você vai observando que essas são marcas por causa da presença intensa do Espírito Santo. O texto ainda continua dizendo, no versículo 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Porque o Espírito Santo não está trabalhando apenas para dar unidade, apenas para um se preocupar com o outro. O Espírito Santo está trabalhando para que eles testemunhem com poder sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja é tão fantástica, que você observa no versículo 34 e 35, Lucas aprofundando como eles pensavam, como eles viviam. E como essa igreja está sendo abençoada pelo Espírito Santo. Note 34 e 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Olha que interessante. E quando você está lendo esse versículo, você não pode esquecer que isso não foi escrito para você. Não foi escrito para você. Primeiramente foi escrito para Teófilo. Porque Lucas escreveu o Evangelho de Lucas para Teófilo, e depois ele continua contando a história para Teófilo em Atos. Mas se você vai lá em Lucas e olha as histórias que ele contou, e depois compara aqui com o texto, você fica de boca aberta. Sabe por quê? Porque ele conta duas histórias curiosas lá no Evangelho para Teófilo. Ele conta que o Senhor contou-lhe a história do amor ao próximo. Que havia um homem que estava descendo, aí os salteadores saíram, bateram no homem, deixaram caído. Passou um levita, passou um sacerdote e ninguém se preocupou com ele. Não teve amor ao próximo. E até que passou um samaritano, olhou aquele homem, cuidou daquele homem, levou-o lá, gastou o dinheiro, deixou o homem na hospedaria e disse: olha, o que ele gastar, depois eu passo e pago. Mostrando que precisa haver amor ao próximo. Se não houver amor ao próximo, então não é vida cristã verdadeira. E ele conta essa história. A história que verdadeiramente alguém que queira herdar a vida eterna precisa ter amor ao próximo, precisa se preocupar com o próximo. Não pode ser um cristianismo desconectado do amor. Tem que ser um cristianismo onde você se preocupa com aqueles que você diz e chama de irmãos. Quando nós tentamos ver um cristianismo egoísta, que a gente só vem para o domingo, mas não se preocupa com ninguém, isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Cristianismo verdadeiro é um cristianismo quando você entende o amor de Deus por você, mas ele se manifesta na vida para outras pessoas, como a igreja está fazendo aqui. Mas Lucas conta mais uma história também curiosa. Ele conta uma história que os outros evangelhos também repetem, que chegou um jovem rico, olha que interessante, um jovem rico, e disse: Senhor, quero seguir-te. O Senhor disse: olha, se você quiser me seguir, não vou resumir a história. O Senhor disse: falta apenas uma coisa para você. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres.
mas o texto diz que ele tinha muitos bens e que ele estava mais ligado aos bens, ele não vende e não segue a Jesus. Quando o Teófilo leu aquelas duas histórias, ele está lendo agora a igreja com a ação do Espírito Santo, ele deve ter pensado, puxa vida, aqui as pessoas estão vendendo. Elas estão vendendo e cuidando um dos outros. Elas estão atendendo um do outro, vendem suas propriedades, vendem as suas casas, estão atendendo um do outro para que no meio da igreja não haja necessitado. Vejam bem isso, eu estou falando no meio da igreja, não estão tentando resolver o problema do mundo. A igreja não está tentando resolver o problema do mundo, mas a igreja está preocupada principalmente com os da família da fé, um cuidando do outro. Isso é de fato igreja, isso é ação poderosa do Espírito Santo, isso é avivamento. Não é ficar de trenzinho, saltando, derrubando, mas é uma ação poderosa do Espírito Santo que nós pregamos a palavra, nós nos preocupamos com o próximo e se for necessário, o que nós fazemos? Até vendemos alguma coisa para atender do outro irmão se for necessário. E isso de fato é cristianismo. Agora note que interessante, o texto diz que depositavam aos pés dos apóstolos, versículo 35, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. À medida que alguém tinha necessidade. Então se alguém estava precisando, as pessoas pegavam, os apóstolos pegavam desses valores que as pessoas estavam ali vendendo, e iam lá e atendiam da necessidade da pessoa. Porque olha quem está de fora, como olha para dentro da igreja. As pessoas que estão de fora, quando elas olham para a igreja, se a igreja age assim, as pessoas de fora olham e dizem, puxa vida, como aquela igreja é diferente. As pessoas que estavam fora, elas observavam isso. Elas não estavam na igreja, mas elas observavam como a igreja agia. Que ela cuidava dos seus, ela atendia dos seus. Não havia necessitados. Não havia pobres na igreja no sentido de que estava lá passando fome e ninguém se preocupando com eles. E note como essa igreja é bem diferente daquilo que as pessoas hoje entendem como uma ação poderosa do Espírito Santo. O Espírito Santo está agindo aqui de uma forma extraordinária, dando ousadia para pregar, dando ousadia para viver unidos, dando ousadia para se preocupar um com o outro, amor ao próximo. E você observa, quando eu estava lendo o texto durante essa semana, eu estava olhando para esse texto e imaginando, aqui está uma noiva muito bem adornada. Aqui está uma noiva muito bem embelezada. Porque o Espírito Santo está trabalhando poderosamente aqui nessa igreja. E aí Lucas continua a história, olha que interessante, continua a história, ele diz, aí ele abre para dizer no versículo 36 e 37, ele cita uma pessoa em particular, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, esse é o amigo de Paulo, que depois vai acompanhar Paulo, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. E ele faz isso, o José também faz isso. O Lucas ainda não tinha citado o nome de ninguém, mas agora ele cita o nome de José, dizendo que José foi lá, tinha um campo, vendeu, pegou o dinheiro e trouxe. Mas ele estava pensando no quê quando trouxe o dinheiro? Em atender quem tinha necessidade, para que a igreja do Senhor não tivesse ninguém que passasse por algum problema e não fosse atendido. E a igreja verdadeira deve ser assim. Uma igreja verdadeira, as pessoas devem se preocupar um com os outros. Se alguém perdeu o emprego, a igreja tem que ajudar essa pessoa. Se alguém está passando necessidade, a igreja precisa ajudar essa pessoa, precisa auxiliar essa pessoa. E nós todos juntos aqui fazemos isso como igreja, como um coração, como uma alma. Nós temos que ser igreja de fato, com essa ação do Espírito Santo trabalhando sobre o seu povo, sobre a sua igreja, para que ninguém na igreja passe por alguma séria dificuldade e ninguém se lembre. Ninguém vai auxiliar. E nós então vemos o José que os apóstolos deram o nome de Barnabé, ele vai lá e vende um campo e traz o preço e deposita aos pés dos apóstolos. Mas depois nota que interessante, Lucas usa o entretanto. Capítulo 5, entretanto, não sei como está na sua Bíblia, se é a mesma tradução que a minha, entretanto. O entretanto é curioso, ele é adversativo. Quando você está conversando com alguém, olha que coisa curiosa, quando você está conversando com alguém, eu já usei esse exemplo, mas a pessoa começa a falar de alguém. Ela diz, você conhece o fulano? Ah, conheço. Nossa, mas o fulano é maravilhoso, né? O fulano é maravilhoso, é uma pessoa que levanta cedo, é uma pessoa que não chega atrasado no serviço, é uma pessoa que trabalha direitinho, é uma pessoa que cuida da família direitinho, e você vai colocando coisas positivas. Aí a pessoa está conversando com você e ela diz assim, mas
Entretanto, todavia, contudo, o que você espera que ela vá falar depois disso? O que você espera? Coisa boa? De maneira alguma, todos já sabem que vem acompanhando depois do mas, entretanto, sabe que vem alguma coisa ruim. É isso que Lucas faz. Porque ele queria que a pessoa estivesse, que o Teófilo estivesse lendo em sequência. Que primeiro percebesse como o Espírito Santo está trabalhando poderosamente na igreja, para depois ele colocar o entretanto, para mostrar agora Ananias e Safira. Para que nós observemos o exemplo que vai acontecer na igreja alinhados. A igreja, como eu disse, ela está como uma noiva bem adornada, porque ela tem um só coração, uma só alma, estão se preocupando um com o outro, estão vendendo seus bens. O José, que depois os apóstolos deram o nome de Barnabé, vendeu um campo. Aí o Lucas diz assim, Lucas registra assim em Atos: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, a noiva que está com um vestido bem branco, bem embelezada, bem maravilhosa, agora alguém resolve manchar a noiva. Manchar o vestido da noiva. Alguém resolve agora achar que, não, nós estamos tudo bem, tudo tranquilo, mas agora o que nós vamos fazer? Esse casal pega e resolve manchar o vestido da noiva. Manchar a santidade da igreja e como Deus está trabalhando aqui. E eles pegam e combinam, como o texto diz, combinam. Eles pegam uma propriedade, igual o Barnabé, pegam uma propriedade e vendem a propriedade. Só que combinam lá. O Ananias deve ter chegado para Safira e disse: Safira, vamos chegar lá para os apóstolos e vamos dizer que a gente vendeu por 150 mil. Mas na verdade tinham vendido por 200 mil. Mas vamos dizer, eu e você, vamos combinar aqui. Vamos combinar e dizer que nós vendemos por 150 mil. Você não vai me... Ou seja, combinando a fala. Porque curiosamente, quando as pessoas combinam uma mentira, eles precisam entrar em acordo antes. Porque senão, depois de uma investigação, um diz uma coisa, outro diz outra. E o que acontece? Até existe a chamada acariação, para justamente escutar o que um disse e o que o outro disse, para ver onde há pontos que não batem. E os dois ali combinaram para mentir que venderam uma propriedade por um valor X, mas não era por aquele valor. Agora preste atenção, que coisa curiosa. Por que eles fizeram isso? Por quê? Será, como nós observamos, será que Ananias e Safira viram o exemplo de Barnabé e quiseram bancar os bonzinhos iguais o Barnabé? Porque observe como Lucas registrou, dizendo que o Barnabé levou o preço e depositou aonde? Aos pés dos apóstolos. E olha o que diz o texto no capítulo 5, versículo 2. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. E parece que o Ananias e a Safira viram o exemplo do Barnabé, que levou lá, e agora também querem repetir a mesma coisa que ele fez. Mas tem um problema muito sério. Eles querem repetir isso, mas com uma grande mentira. Eles querem pegar e fazer na igreja de Cristo, a qual o Espírito Santo está trabalhando poderosamente, eles querem agora colocar uma mentirinha ali no meio, para bancarem, quem sabe, os bonzinhos, para que todo mundo veja que eles também fazem igual aos outros e que não tem problema nenhum. Olha que interessante. E lembrem dos 3 textos que eu disse, que as pessoas dizem que Deus mudou. Que Deus mudou. E o que eles fazem? Eles acham que essa mentira não vai ter problema nenhum e entram em acordo, quem sabe, para ficarem vistos como bonzinhos, para receber elogios, mas de uma maneira falsa, não de uma maneira verdadeira. Você observa que o Barnabé vendeu sua terra e levou o valor, mas a Bíblia não cita que ele fez isso de uma maneira falsa. Lá no seu coração, na sua mente, não houve uma falsidade para fazer esse ato. Já quando você observa Ananias e Safira, eles pensaram de maneira errada, a motivação está errada. Porque quando você vai fazer algo para a igreja de Cristo, você antes deve sondar qual motivação você faz. Por qual motivação você faz? Por qual motivação é que eu prego? Por qual motivação é que eu canto? Por qual motivação é que eu contribuo? Porque muitas vezes a gente contribui e não pensa na motivação. Mas às vezes a pessoa contribui só para mostrar que está contribuindo.
A pessoa levanta a mão só para mostrar que ela está. E Deus é quem sonda o coração. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos agir de maneira falsa para tentar agradar as pessoas e não se preocupar com o que Deus está observando, porque Ele é o Senhor da igreja. O Espírito Santo, que é Deus, manifesta na igreja. E nós devemos ter o cuidado de participarmos da igreja, mas com as motivações corretas. Vir ao culto com a motivação correta. Adorar a Deus de maneira correta, com a motivação correta. Contribuir de maneira correta. Evangelizar de maneira correta. Olha, para pregar a palavra, muitas vezes só pregam a palavra por um orgulho. Para mostrarem que sabem demais. Para mostrarem que, nossa, olha como eu sou bom nas Escrituras, olha como eu consigo dominar as Escrituras, e o coitado ali, eu bato nele facilmente. Muitos fazem isso. Falam da palavra de Deus, mas não é por amor à pessoa, não é com a preocupação de que ela conheça Cristo e seja salva. É apenas com uma motivação de mostrar para ela que sabe muito da Bíblia. E é o que Ananias e Safira estão fazendo. Eles estão tentando entrar na igreja de uma maneira diabólica, com uma mentira, e combinaram para falar que o preço foi tanto, mas não foi tanto. Agora observe que interessante, versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Olha que coisa curiosa. O Pedro é alertado por Deus. Olha que eles combinaram, e eles não falaram para Pedro. Como é que o Pedro sabe aqui? O Pedro sabe porque Deus mostrou para ele. O Pedro sabe disso, e o Pedro questiona: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Por que encheu Satanás teu coração? E aqui você observa Satanás trabalhando para que a igreja de Cristo seja manchada. Satanás trabalhando aqui na mente desses dois, na mente e no coração desses dois, de Ananias e Safira, para manchar a igreja de Cristo, a qual ele pagou com sangue no Calvário para que salvasse a igreja. Mas Satanás agora quer colocar mentira aqui no meio da igreja. E observe que coisa curiosa. Quando nós lemos Gênesis, nós vemos que Deus criou ali tudo perfeito. No final da criação, Deus diz e viu Deus que tudo era muito bom. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31. E lá estão Adão e Eva, lá no jardim, tudo perfeito, tudo maravilhoso. E no capítulo 3 de Gênesis, quem é que aparece? Satanás. Mas ele aparece com o que lá? Qual é a arma dele para que Adão e Eva caiam? A mentira. Por isso que Pedro cita isso. A mentira. E quando você olha o texto anterior que nós lemos aqui do 4:31, a igreja está muito bem. Não é que as pessoas não sejam mais pecadoras, mas ela está andando em santidade. O Senhor está trabalhando, as coisas estão indo bem. E agora novamente Satanás aparece, mas aparece usando qual arma? Mentira. Muitas pessoas acham que a mentira não tem problema. Muitas pessoas acham que simplesmente matar, roubar, passar a perna no outro, isso que é pecado para Deus. Acham que a mentira não tem problema nenhum. Aqui mesmo na igreja, lamentavelmente, algumas situações, meus irmãos, algumas situações de algumas pessoas, a gente conversa, a gente sabe que é mentira. A gente só não diz na cara, para não ser vergonhoso para a pessoa. Mas a gente às vezes pergunta alguma coisa, a pessoa vem com uma coisa, a gente sabe que é mentira. Muitas vezes a gente sabe por outras pessoas que falam, não foi isso, não é bem assim. Mas a pessoa usa, achando que a mentira é uma coisa que no meio da igreja pode ser usada, ou lá fora pode ser usada sem nenhum problema. E esquece que quem usou essa arma no Jardim do Éden foi Satanás. Quem usou aqui para corromper a igreja de Cristo foi Satanás. Então quando você usar dessa arma de mentira, quando você usa da arma de mentira para tentar alguma coisa, se dar bem, passar a perna em alguém, não contar alguma coisa, isso é uma arma do diabo. Uma arma do diabo. E aí então Pedro questiona Ananias, por que Satanás encheu o coração dele para que mentisse ao Espírito Santo? Olha que coisa curiosa, porque aqui Pedro cita, e quando eles combinaram a mentira, eles pensaram que iam mentir para as pessoas. Eles acharam que estariam mentindo para as pessoas, mas esqueceram que a igreja é de Cristo. Não é dos homens, não era de Pedro, não era de João. A igreja de Cristo. E quem trabalha na igreja de Cristo é o Espírito Santo. Lembra do Salmo 139? O Salmo 139 fala sobre o Espírito do Senhor, que antes que a palavra nos venha à boca, Deus já sabe. Antes que a gente pense, Deus já sabe.
que não há como o homem não há como o homem omitir o seu pensamento de Deus. Que Deus sabe, antes que você pense, Deus já sabe. Antes que você fale, Deus já sabe. E aqui o Ananias e Safira acham que vão mentir e Deus não vai saber disso. Que não haverá problema nenhum em relação à mentira deles para com Deus, para com o Espírito Santo, porque a pessoa de Deus aqui que é mencionada é o Espírito Santo. E o que acontece? Eles mentem. Como diz no versículo 4 e 5 agora, por favor, 4 e 5, conservando, Pedro conversando com Ananias, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como pois assentaste no coração esse desígnio, não mentisse aos homens, mas a Deus. O Pedro ainda questiona o Ananias: Ananias, por que isso? Por qual razão, Ananias? Se o campo era teu, Ananias, se você vendeu, se você ficasse com o dinheiro, qual era o problema, Ananias? Se você desse parte do dinheiro aqui para ajudar, qual era o problema? Se você ficasse com uma parte, mas fosse sincero, qual era o problema? E o Pedro questiona para ele: por que isso, Ananias? Por que isso? Por que querer aparecer ser o bom, ser o bonzinho e usar de mentira no meio da igreja e mentir no Espírito Santo? E olha, meus irmãos, isso é muito sério, porque o texto diz, ouvindo, versículo 5, ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Deus mudou? Mudou do Novo Testamento? Porque aqui, quem é que o matou ali naquele momento, na frente de todo mundo? Quem é que matou? A Bíblia por acaso diz que foi um ataque de coração? A Bíblia não diz. A Bíblia está apontando que é uma ação divina para tirar a vida de Ananias, porque ele está trazendo uma mancha para a igreja de Cristo, tentando usar uma mentira no meio da igreja. E esse é um texto que deve nos fazer entender que a igreja deve andar em santidade. Que a igreja não deve achar que agora é o tempo da graça, nós podemos andar de qualquer forma. O mesmo Deus que se manifesta santo no Velho Testamento é o mesmo Deus que continua trabalhando de maneira santa e dá exemplos aqui, exemplos terríveis como esse exemplo aqui, para que nós possamos entender que Ele não mudou. Ele não mudou. Porque se Deus mudou e agora a gente pode pecar de qualquer jeito, pode fazer de qualquer forma, então Ananias e Safira não teriam morrido. Mas o Ananias aqui foi fulminado. E quando eu leio a história aqui, eu lembro do Datã, do Coré, do Abiú, do Uzá, eu lembro do Nadab, eu lembro também dos outros que eu citei ali, Uzá, no Velho Testamento. Qual é a diferença? Alguém vai dizer, pastor, mas lá eles estavam lá dentro do tabernáculo, mas aqui eles estão na igreja, é o lugar onde Deus se manifesta, é na igreja, e na igreja não deve ser de qualquer forma, E eu quero que vocês entendam isso, meus irmãos, nessa noite. Por quê? Porque a igreja, ela foi comprada pelo sangue de Cristo, ela não foi comprada com algo que seja fútil, como Pedro diz. Pedro defende na carta dele, ele defende que a igreja foi comprada pelo sangue de Cristo. E quando nós vivemos de qualquer maneira, de qualquer forma, e nós queremos fazer parte da igreja, nós estamos manchando o sangue de Cristo. Nós estamos fazendo o sangue de Cristo vil, fazendo o sangue de Cristo de qualquer maneira. E se nós fomos comprados com sangue inocente, por alguém perfeito, alguém santo, o Senhor requer da sua igreja que ande em santidade, que a gente não tente viver na igreja como Ananias e Safira, com falsidade, mas em santidade. Então acontece que o Ananias caiu morto, caiu duro, e quando eu olho, por exemplo, de Ananias, eu lembro exatamente daqueles exemplos que eu falei no início, e percebo que Deus não mudou. E esse exemplo está aqui logo no início de Atos, nos primeiros capítulos, para que a gente perceba que Deus continua o mesmo. Sabe por que eu tenho certeza de que ele morreu e foi por Deus? Sabe por quê? Alguém pode dizer, pastor, mas aqui pode ser que tenha dado um ataque no coração bem certinho na hora que... Está bem certinho na hora que ele estava mentindo? Bem certinho? Mas tem um problema. No Salmo 104, o Salmo diz que quem mantém a nossa vida é o Espírito Santo. Quem mantém o homem vivo é o Espírito Santo. E quem é que está aqui? O Espírito Santo. Então, para que alguém morra, o Espírito Santo precisa deixar que essa pessoa morra. Se ele não deixar, ela não morre. A nossa vida e a vida de todos os animais, ela é mantida pelo Espírito Santo, conforme o Salmo 104.
Quando os homens morrem é porque o Espírito Santo permitiu que a pessoa morresse. Ela só morre quando o Espírito Santo permite. Porque quem sustém a vida do homem é o Espírito Santo. E quando Ananias morreu aqui, o Espírito Santo tem que dar a ordem dele para que o Ananias morra. E eu tenho certeza que a ação de Deus não é um acaso aqui. Mas vamos seguir aqui observando a santidade que o texto está nos mostrando na igreja do Senhor. Nós observamos que a tragédia não estava completa. A tragédia não estava completa. Porque o texto começa dizendo que houve uma combinação de mentira. Tem alguém que está cúmplice na mentira. E é a mulher do Ananias. Aí o texto diz, versículo 7, quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Ninguém foi contar para ela. 3 horas depois. Ela chega lá, e eu fico imaginando, e até nós podemos imaginar que quem sabe a Safira chegou toda pomposa. Toda pomposa. Porque na minha cabeça o que acontece? Eles combinaram, mas o Ananias saiu na frente. Se eu vou lá levar, porque ele foi levar o dinheiro. Eu vou levar lá o dinheiro. Depois você aparece lá. E a Safira deve ter pensado, agora eu vou lá. E quando chegar lá, todo mundo vai olhar para mim e vai achar que eu sou espetacular. Porque nós vendemos nossa propriedade, ficamos com parte, tacamos uma mentira aí, que vendemos por tanto, mas não é bem assim. E quando chegar lá, mas todo mundo vai me olhar na igreja e vai achar que eu sou espetacular na igreja. E ela chega então, o texto diz que ela não sabe o que aconteceu. E aí você vê como Deus vai tratar da Safira, como vai tratar da cúmplice na mentira. E veja que aqui Deus não vai pegar e passar a mão na cabeça, Deus não vai passar a mão na cabeça da Safira. Olha o que diz o texto, versículo 8, então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste por tanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto, confirmou a mentira. Olha que interessante, aqui não pense, quando você é cúmplice de uma mentira, não pense que Deus vai olhar para você de uma maneira que, mas eu só fui cúmplice, ele pediu para mim mentir. Ligaram lá em casa, pastor, mas eu não queria, e aí eu mandei meu filho. Você está mentindo e fazendo teu filho mentir. Você está mentindo e usando uma arma do diabo e fazendo seu filho usar uma arma do diabo. Depois, quando ele crescer e cair no pecado, e aí você vem a chorar diante de Deus, querendo que Deus toque e Deus trabalhe na sua vida. Mas você ensina ele a viver conforme o diabo quer, usando artifícios que o diabo é quem usa. Fazendo mentir, mentindo e fazendo mentir, e achando que talvez a pessoa que você esteja usando aí para ser cúmplice, ela não vá também ser penalizada por Deus um dia, ser cobrada por Deus um dia. E a Safira chegou e confirma a mentira. Não, foi portanto mesmo que nós vendemos. Eu fico imaginando que talvez ela estava esperando aqui o que de Pedro? Um elogio. Quem sabe ela esperou um elogio. Disse, vendemos, foi portanto? Certo, pensou que o Pedro ia esticar a mão e dizer para ela assim, olha, parabéns, olha que maravilha. Agora nós vamos ajudar os pobres. Nós vamos ajudar os necessitados com esse valor aí. Só que o Pedro não tem essas palavras para ela. O que o Pedro diz para ela? Versículo 9. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando, os moços acharam-na morta e levando-a sepultaram-no junto do marido. Morreu também. 3 horas depois. Às vezes a gente lê notícias na internet que até havia semanas o casal viveu aqui em Santa Catarina não sei quantos anos juntos e morreram no mesmo dia. Aqui você tem a morte de um casal no mesmo dia. Mas não é por um casamento que dura tanto tempo. O que você tem aqui é que os dois morrem no mesmo dia porque combinaram uma mentira para conduzirem lá para dentro da igreja do Senhor, para o povo de Deus, e acharem que isso estava tudo bem. E aqui você observa que os dois morreram, foram fulminados. Eu pergunto, meus irmãos, por que esse texto foi registrado? Por quê? Qual é a grande lição para nós no dia de hoje com esse texto? A grande lição desse texto é nos mostrar que para participar da Igreja de Cristo, nós não podemos pensar em participar de qualquer forma, de qualquer jeito. Que a Igreja de Cristo ela requer santidade, que o Deus Santo do Velho Testamento, ele continua requerendo santidade. Não estou dizendo para você ser perfeito, mas precisamos orar para que Deus nos ajude a andarmos de maneira correta, da maneira que o agrade, que o exalte, não usar de artifícios diabólicos,
Pedir para Deus, se existe algum pecado, pedir para Deus: Senhor, me ajuda a abandonar esse pecado, me perdoe e me ajuda a abandonar esse pecado, me ajuda no caminho da santidade. Porque se você quiser participar da igreja de qualquer maneira, de qualquer forma, achando que no final tudo vai terminar bem, não esqueça desse texto. Porque esse texto indica que as coisas não vão terminar bem para quem está andando de qualquer jeito. Querem só um exemplo? Imaginem se Deus continuasse agindo desta forma, que Ele estivesse matando se a gente cometesse uma mentira na igreja ou na nossa vida. Quantos nós estaríamos vivos? Quantos? E aí você sabe a resposta. Mas se você está pensando: puxa, eu já estaria fulminado, então abandone a mentira, abandone e peça para Deus te ajudar. Porque é coisa muito séria, meus irmãos, muito séria. Antes de finalizar, nós estamos caminhando para o final, eu quero mostrar nesse texto aqui também uma coisa muito importante. Essa é uma obra não falada do Espírito Santo, a obra de matar. As pessoas ficam falando do Espírito Santo, mas não observam que quem matou os dois aqui foi o Espírito Santo. Hoje é falado sobre o Espírito Santo só na ideia de que o Espírito Santo desceu com poder. Desceu com poder, mas o que as pessoas pensam? Como eu disse, é trenzinho, é gente soprando, é gente caindo, é gente medindo os dedos lá para ver se o dedo está mais curto, está mais longo, se a coluna está no lugar, não está. É desse jeito. Só que não falam desse momento aqui. Por que não se prega que é o Espírito Santo quem matou Ananias e Safira? Por que não prega que o Espírito é santo e quando uma tentativa de pecado aqui na igreja, o Espírito Santo agiu para fulminar? Por que não mostra essa obra do Espírito Santo? Talvez alguém me diga assim: pastor, mas aqui não é o Espírito Santo que matou. É? Vai ler o livro de Juízes. Vai ler o livro de Juízes quando diz que Sansão tinha uma força sobrenatural. Sabe o que o texto diz? Que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, deu-lhe uma força sobrenatural e o Sansão vai lá e mata homens. E quem está nele é o Espírito do Senhor. O mesmo Espírito que agiu sobre Sansão é o mesmo Espírito que está fulminando Ananias e Safira. Ele não é um Espírito só da pregação, só de trazer amor, só de unidade, só de preocupação com o outro, de amor ao próximo. Ele é um Espírito que zela pela igreja, pela santidade da igreja. E aqui é uma demonstração de que ele está fulminando, para mostrar como ele está zelando pela santidade da igreja. Para que nós possamos caminhar pensando que fazer parte da igreja significa andar em obediência ao Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Esse texto de Atos é uma grande placa de aviso mostrando sobre isso. Meus irmãos, certamente Teófilo leu e observou que Lucas está falando sobre o Espírito desde o Evangelho, você já observa ele falando, e nós observamos a última citação nesta noite sobre o texto. O que ele diz no versículo 11 e também no versículo 13? Olha a consequência da ação do Espírito Santo. Capítulo 5, versículo 11 e 13. Diz assim: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. O que eu disse que aconteceu lá quando a terra abriu e engoliu? O povo saiu gritando, vai lá olhar o texto. O povo saiu gritando com medo e dizendo que não nos venha isso sobre nós, que Deus não faça assim para nós como Ele fez engolindo esses homens. O que acontece quando Deus fulmina Ananias e Safira? A mesma coisa. A consequência é temor. Olha por que Deus fez isso. Para que as pessoas temam a Ele, saibam que Ele é um Deus zeloso, um Deus santo. E que na sua igreja nós não devemos viver de qualquer maneira, de qualquer forma, fazendo parte do corpo de Cristo. E quando eu digo, não é só aqui nesse momento, mas é na nossa vida diária. Viver para louvar e engrandecer a Deus, glorificando a Deus pela maneira que nós vivemos. Não vivendo de uma forma falsa, de uma forma enganosa como Ananias e Safira, mas vivendo para agradar a Deus, glorificar a Deus. Olha o que Lucas escreve também no versículo 13. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração. Por que ninguém ousava se juntar ao povo de Deus? Por quê? Por causa desse acontecimento. Porque eles perceberam, quem estava de fora percebeu, que ir lá de qualquer maneira, entrar lá na igreja e querer participar de qualquer maneira, não era uma boa ideia. Não era uma boa ideia. Porque poderiam terminar assim como Ananias e Safira. O mesmo Deus Santo é o mesmo Deus Santo que está trabalhando no Novo Testamento. O mesmo Deus Santo que fulminou Nadab e Abiú, Uzá,
Datã, Coré e Abirão é o mesmo Deus que fulminou Safira e Ananias e Safira. O texto que sela isso, para que todos vejam, é 2 Tessalonicenses, esse é o último texto que prometo para vocês, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, por favor, algumas páginas para frente. Se alguém ainda achar que Deus não agirá com severidade, observem esse texto de 2 Tessalonicenses falando sobre a volta do nosso Senhor. Para nós observarmos como Deus requer da sua igreja santidade e trabalha zelando a sua igreja com santidade. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 até o versículo 9. Observe com muita atenção. Confira se está em 2 Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 até o 9. Olha o que Paulo diz aqui nesse pedacinho. E a vós outros que sois atribulados, versículo 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança. Observe aqui. Como Jesus não é apresentado como Salvador quando ele voltar, mas como vingador. O Senhor voltará e tomará vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Bem claro mostrando que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, não será para abraçar todo mundo, mas alguns ele voltará para cobrar, para tomar vingança, porque não conheceram a Deus e não obedeceram ao Evangelho. Eu espero que todos nessa noite possam meditar, observar pelo texto, observar que Deus é um Deus santo e que a gente zele pela santidade. Se há pecado, meus irmãos, orem para Deus ajudar aqui e nos perdoe acima de tudo e nos ajude a andarmos no caminho de santidade. Não vamos dar escândalos ao nome do nosso Senhor. Vamos trabalhar para glorificar o nosso Senhor com uma vida digna de glorificar o Senhor, com uma vida que as pessoas possam observar em nós, que nós olhamos para o Senhor e tememos a Ele. Tememos e vivemos de uma forma para glorificar o nosso Deus. Que Deus abençoe a cada um.